Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como assim? Pobre é feliz? Ou pobreza traz felicidade? É isso? Na realidade, não. Jesus não está falando sobre pobreza financeira. Pois algumas pessoas que moram nas ruas, por exemplo, ao serem ajudadas, receberiam aquilo como uma ofensa. Você ajudar alguma pessoa que é pobre, seria ofensa fazer isso. Então Jesus, literalmente, não está falando sobre pobreza financeira. Jesus também não está falando de mediocridade espiritual, porque algumas pessoas são tão medíocres ou tão pobres que não desejam Deus, que não têm fome da palavra, que não querem orar mais, ou que não têm desejo de orar, ou quando fazem alguma coisa, fazem para si mesmas e não fazem para Deus. Literalmente, Jesus não está falando sobre isso, sobre mediocridade espiritual. Então, como nós poderíamos interpretar esse primeiro versículo? Talvez Jesus estivesse falando assim para nós: feliz é quem reconhece que não é bom o suficiente, que erra e que precisa aprender. Feliz é quem reconhece que não é bom o suficiente, que olha ao redor e vê as possibilidades de aprendizado, que olha para as situações, para as dificuldades, para os anseios, para as mazelas da vida e sabe que ali pode ter uma lição de Deus, pode ser um estímulo para você buscar ainda mais fortemente, apaixonadamente a presença do Senhor. Ser pobre de espírito, então, não é olhar para si e se ver como o centro do universo. Ser pobre de espírito é fazer algo e reconhecer que não fez nada mais do que Deus lhe deu para fazer como um privilégio de servo. Você não é melhor do que ninguém porque prega. Não é melhor do que ninguém porque canta, porque ensina, porque tem algo que outras pessoas não têm, ou está em uma posição diferente de outras pessoas. Lucas capítulo 17, versículo 10, a palavra diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Ser pobre de espírito, então, é entrar na presença de Deus sem arrogância, sem orgulho, sem a síndrome farisaica que envolve algumas igrejas hoje. É reconhecer que precisa do toque de Deus, é reconhecer que não é melhor que Deus, é reconhecer que não é melhor que ninguém, mas que precisa da misericórdia de Deus. Ser pobre de espírito, então, é reconhecer que tudo vem de Deus e que nós precisamos da sua misericórdia para continuar a existir. A verdadeira felicidade, quando comparada ao conceito de Jesus, parece uma coisa difícil de se viver. Mas se você quer viver para Jesus, os padrões que envolvem a sua vida são os padrões de Cristo. Feliz é quem diz: eu preciso ser cheio do Senhor. Feliz é quem diz: eu preciso que o Senhor me ajude. Feliz é quem diz: eu não sei como fazer, e deixa de lado todo orgulho para viver a vontade de Deus. Envolvido como um pastor, às vezes eu tenho a tendência a confundir aquele padrão que nós aprendemos no dia a dia de igreja: Deus, família e igreja. Não é assim que nós aprendemos? Não é essa a nossa escala? E às vezes eu, envolvido por toda essa confusão, chego na igreja, escrevo meus sermões, faço meus desenhos, atendo as pessoas, e quando eu chego em casa eu quero continuar fazendo a mesma coisa. Só que lá em casa eu sou o papai, lá em casa eu sou o marido, lá em casa eu tenho a liberdade de ser quem eu realmente sou. Alguém que gosta de brincar bastante, sorri muito, por alguns até me chamam de Mr. Sorriso aqui na igreja, tanto que eu fico sorrindo para todo mundo.
Mas quando eu levo o trabalho para casa, a seriedade me envolve. As situações do dia a dia, as preocupações pela vida de cada um de vocês me envolve. E aí eu deixo um pouquinho de ser pai. E eu perco algumas vantagens, alguns privilégios. E um dia desses eu estava deitado junto com a minha esposa e ela querendo me falar uma coisa, e eu vi que ela estava aflita, e ela falou assim: amor, eu preciso falar uma coisa para você, mas eu não sei como eu vou te falar. E eu falei: pode falar. Vamos dizer que eu estou preparado para ouvir o que você tem para falar. E ela falou assim: olha, você já reparou que você tem trabalhado muito aqui em casa também? Não tem problema se você fizer, mas estabelece alguns horários. Porque outro dia eu saí, fui levar o nosso filho na escola, e ele falou assim: mãe, brinca comigo. E eu falei: não, papai vai brincar com você depois. E ele falou: o papai não pode mais brincar comigo, ele está muito ocupado. Quando ela falou isso, uma tristeza gigantesca envolveu meu coração. Eu virei para o lado, comecei a chorar. Porque eu não sei como, na realidade eu não consegui perceber, mas eu não estava exercendo algo que de verdade foi um privilégio que Deus me deu. Mas não podíamos ter filhos, e Deus me deu um filho, e agora uma filha. É um privilégio receber um milagre de Deus, e eu por algum motivo estava me perdendo, e perdendo a oportunidade de aprender, me tornando talvez alguém atarefado demais, alguém preocupado demais, alguém envolvido demais com os meus afazeres, e esqueci do que realmente me faz feliz. Servir ao Senhor em todos os ambientes, mas principalmente na minha casa. As pessoas mais felizes da terra sabem que o orgulho destrói, sabem que o conhecimento vem de Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 6 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Você não pode ser pleno de Deus se você está cheio de si mesmo. Já pensou se a minha esposa vem me falar essa verdade, e eu de repente começo a argumentar com ela de forma arrogante, dizendo: você não sabe o que você está falando, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo tudo para a glória do Senhor. Mas eu vou falar que algumas pessoas estão envolvidas na mesma confusão que eu. E às vezes desperdiçam as oportunidades de viver a felicidade plena dentro do seu lar, porque estão mais envolvidas com outras coisas e acham que essas coisas vêm de Deus do que com o próprio Deus. Como é que você está? Como é que está o teu coração? Você tem reconhecido os seus erros? Você está aberto para ouvir? Você está aberto para aceitar os conselhos de Deus para a sua vida? Você está aberto para quando Deus te alertar algo que você está cometendo de errado contra Deus? Você está aberto para dar ouvidos para o Senhor? Você está aberto para o novo, para reconhecer os seus erros? Ou você está cheio de si mesmo? Está cheio de si mesmo. Quando olha para você, você olha de cima para baixo quando você olha para outras pessoas. Por causa dos seus títulos, por causa das situações que você vive, por causa do lugar que você ocupa, por causa das experiências que você tem. Você está aberto para ser um bem-aventurado? Porque o conselho de Jesus é: felizes, bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que erram, aqueles que estão abertos para o novo, aqueles que sabem que precisam de Deus em todos os aspectos da sua vida.